e sim uma sombra no chão que era mais negra que aquela escuridão. Eu gritei e tentei correr para dentro, mas aquela sombra me pegou pelo braço e me deu várias bufetadas e me arrastou para a mata até que desmaiei. No outro dia eu acordei com o corpo todo dolorido, como se tivesse levado uma surra. A mãe Nani disse que foi o diabo que queria me levar e se apoderar do meu corpo. Mas ela conseguiu me resgatar a tempo. A situação naquela casa estava insuportável. Aquele bode vinha todas as noites e ficava dando chifradas na porta. Pedras eram jogadas no telhado da casa e risadas de crianças eram ouvidas todas as noites vindo da mata. Contei para a mãe Nani sobre o bode. A disse que sempre que ela e a minha mãe saíam à noite, esse bode aparecia. Mãe Nani me perguntou a cor do bode. Eu disse que era negro e ela falou que tudo bem, que eu poderia abrir a porta para ele, que na verdade esse bode era um velho amigo. Claro que eu não ia fazer isso nunca. A minha vida naquela casa era um verdadeiro filme de terror. Um certo dia eu escutei a mãe Nani falando com a minha mãe que para ela ter poderes e fazer o meu pai ficar aos seus pés, ela tinha que oferecer a minha irmã para uma entidade maligna, que prefiro não dizer o nome, e que na próxima sexta-feira elas iriam na mata fechada com a minha irmã, iriam invocar esse demônio e oferecer à minha irmã. Achei que a minha mãe jamais cogitaria algo do tipo, mas para minha surpresa ela disse que sim, que faria qualquer coisa para o meu pai voltar para ela. Aquilo para mim foi a gota d'água. Naquela mesma noite, a minha mãe e a mãe Nani estavam dormindo. Aproveitei e peguei a minha irmã nos braços e fugimos daquela casa. Mas assim que pisei o pé lá fora, a casa estava cercada por bodes e cabras, e todos olhavam para mim com ódio. Pareciam que só estavam esperando eu colocar o pé lá fora para me atacarem. Então entrei para dentro de casa e esperei aquelas coisas irem embora. Daí em seguida começou uma chuva muito forte, e quando olhei lá fora os animais não estavam mais lá. Peguei a minha irmã nos braços e corri até uma canoa que ficava atracada no rio. Era a canoa que a mãe Nani usava para atravessar o rio e chegar até a cidade. Estava muito perigoso atravessar o rio naquela chuva, mas mesmo assim eu iria, pois não tinha como sair dali se não fosse pelo rio. Mas assim que me aproximei da canoa, a mesma se soltou da corda e sumiu no rio. Eu tinha certeza que isso era algo sobrenatural, pois a canoa estava amarrada em um tronco. Tive que voltar para casa, não tive outra escolha. Mas naquela noite, orei muito a Deus para que não deixasse nada de ruim acontecer com a minha irmã, pois ela era só uma criança. No dia seguinte, a minha mãe e a mãe Nani preparavam as suas macumbas e faziam orações sobre a minha irmã para oferecê-la para essas entidades durante a noite. Eu tive que afrontar as duas mulheres e disse que elas não levariam a minha irmã para lugar nenhum. Mãe Nani colocou a mão sobre a minha cabeça e disse umas coisas incompreensíveis. A última coisa que me lembro foi de perder as forças do meu corpo e cair desmaiado. Já à noite eu acordo com batidas na porta. Achei que era aquele bode que estava batendo na porta. Mas foi aí que ouvi a mãe Nani dizendo que já estava indo. Me dei conta que ainda estava cedo, apesar de estar escuro, pois elas costumavam saírem bem tarde da noite para os rituais, e naquela noite elas levariam a minha irmã. Bem, a minha irmã não estava no quarto, então deduzi que elas deveriam estarem quase saindo para a mata com a minha irmã, até alguém bater na porta. Escutei a voz de um homem. Ele dizia que era policial e que algumas pessoas que passavam em uma balsa avistaram vários homens negros pelados, e todos eles estavam tacando pedras na casa. Daí um casal que estava na balsa chamou a polícia. A mãe Nani, com aquela falsa simpatia, disse ao policial que estava tudo bem e que no mínimo deveria ser algum trote. A polícia agradeceu e se desculpou pelo incômodo e foi embora. Eu saí do quarto correndo para chamar o policial. A minha mãe tentou me segurar, e pela primeira vez eu tive forças para acertar um soco nela e a derrubar no chão. Assim que cheguei perto da porta, a mãe Nani me segurou com uma força fora do comum e eu não conseguia me soltar. Gritei aos berros pela polícia e aquela velha com aquela força sobrenatural me arremessou ao longe. Eu bati com a cabeça no chão e quase desmaiei, mas sabia que se eu desmaiasse seria o meu fim e o fim da minha irmã. Escutei a polícia retornando e perguntando para a mãe: Nani,
Que gritos eram esse? Ela dizia que não foi nada. E eu, caído lá na cozinha, gritava aos policiais por socorro. A polícia pediu que a mãe Nani se afastasse da porta, ou eles usariam a força. Aquela velha maldita partiu para cima dos dois policiais. Foi uma briga que durou vários minutos. Eles não conseguiam a conter e ela dominava facilmente os dois. Escutei um deles chamarem reforços pelo rádio, até que ouvi um barulho de tiro seguido por outros vários barulhos de tiro. Um dos policiais havia sacado a arma destravando e apontando para a mãe Nani. Ela conseguiu pular em cima dele, o dominar e tomar a arma. Assim que ela pegou a arma, ela atirou, mas errou o tiro. E foi aí que o outro policial sacou a arma e deu 5 tiros certeiros nela. Ela ainda saiu correndo para dentro da mata, após levar 5 tiros. Mas no outro dia foi encontrada morta. Contei toda a história para a polícia e também o que aquelas mulheres queriam fazer com a minha irmã. Descobri que meu pai estava preso, pois foi ele que havia assassinado a amante. Ele dizia que estava fora de si quando fez aquilo, pois só lembra de acordar e ver a sua mulher morta. Minha mãe foi internada em uma clínica psiquiátrica e desde então nunca mais tive notícias dela. A minha irmã e eu ficamos morando com a nossa avó paterna até o dia que me casei e saí de lá. A minha avó já é falecida, mas a minha irmã continua morando na casa dela, junto com 2 tias nossas, que são pessoas maravilhosas. Meu pai já está em liberdade e às vezes tenho contato com ele, mas ainda guardo uma mágoa muito grande dele, pois tudo isso começou por causa das traições dele. Bem, este é o meu relato, e me desculpe pelo tamanho. O sobrenatural existe, mas graças a Deus nunca mais presenciei nada disso. Boa noite.